Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão e palavra no fogão. Deus bradando ao teu coração. Você está preparado para ouvir a voz de Deus falando ao íntimo do teu coração? Pois bem, abre a tua Bíblia junto comigo no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 40, verso do 28 ao 31. Olha só o que vai dizer. Não sabes? Não ouvistes? O Senhor é o Eterno, o nosso Deus, o Criador dos fins e da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. E não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor algum. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos orar? Pai, na beleza da tua santidade, nós te apresentamos esta rica palavra. Senhor, que é dotada, Pai, de unção, de renovo, e só vamos falar aquilo que tu queres. Pai, só te peço uma coisa, me ensina a falar, que tão somente eu venha falar aquilo que tu queres, e não o que as pessoas querem ouvir. Em nome de Jesus, amém. Esta palavra, inspirada por Deus e falada pelo profeta messiânico Isaías, no capítulo 40, do verso 28 ao 31, é simplesmente sobrenatural para os nossos dias de hoje. Porque muitas vezes nós nos cansamos. E o cansaço, além dele ser físico, é o cansaço espiritual. Cansaço esse muitas vezes ocasionado por lutas dentro dos nossos lares. Cansaço esse muitas vezes derivado de pelejas que passamos por batalhas espirituais. E se não for Deus para nos renovar, eu não sei o que seria de nós. De maneira tal que a Bíblia vai dizer, e vai estar escrito na palavra, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Se a palavra se renova a cada dia, nós também temos o direito de sermos renovados através da palavra do Senhor. Mas aqui ele está dizendo algo bem interessante, estar aqui falando acerca de um consolo para o povo de Deus. E Isaías é conhecido como profeta messiânico porque inúmeras vezes ele vem profetizar acerca da vinda do Messias. Interessante observar é que Jesus ainda nem era nascido, mas Isaías já profetizava acerca da vinda do Messias. E vai dizer aqui, olha, não sabes? Não ouviste? Ou seja, é algo que muitas vezes a gente se esquece. É algo que muitas vezes a gente precisa ouvir. E como é bom ouvir a voz de Deus a falar a nossa alma, a falar aos nossos corações. Não sabes? Não ouvistes? Ele está perguntando. Você não sabe? Você não ouviu? E muitas vezes a gente tem se esquecido do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas, do que Ele é capaz de operar. Embora quando muitas vezes as nossas forças estejam se acabando. Não sabes, não ouvistes? O Senhor é o Eterno, o Criador dos fins da terra. Ou seja, se Deus é eterno, Ele não tem fim, a sua misericórdia não tem fim, o seu amor não se finda. O Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, nem fica exausto. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu continuo trabalhando. Ah, quantas vezes o enfado é tão grande. Quantas vezes nós não procuramos
um lugar para reclinar a nossa cabeça e descansar um pouco, porque as lutas são tão grandes, as batalhas são travadas e muitas vezes a gente se acha sem força. Faz-me lembrar do profeta Elias, que chegara debaixo de um pé de zimbro, no livro de 1 Reis, capítulo 19, e disse: Senhor, eu já estou cansado. Deus, eu não aguento mais. Deus, olha, já é o meu fim. Mas quando a gente acha que é o nosso fim, quando a gente acha que está tudo acabado, quando a gente acha que não vai ter mais jeito algum, quando a gente entrega as armas, o Senhor nos renova. E este renovo, a saber que vai acontecer agora, na tua vida, na tua alma. Quanto tempo faz que você não sente mais a presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não fala mais em mistério? Quanto tempo faz que você não vê Deus trabalhar? No livro de Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando, agora espera nele. Isaías 40:1 diz: esperei com paciência no Senhor. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente quer tudo em nossas horas. A gente costumou-se ou ficou mimado, como aqueles filhos mimados, que tudo que pede ao pai, o pai tem que dar, mas a gente tem que merecer. Amado, amada, saiba de uma coisa: não tem nada acabado. Deus não se cansa, Ele não fica exausto. E quantas não são as vezes que a gente vai dormir com a noção de que já não aguenta mais, e amanhecemos cantando, amanhecemos cantarolando, louvando ao nome do Senhor, enaltecendo o nome que é sobre todo nome. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. Como é que Ele vai multiplicar a força daquele que não tem vigor? Porque por mais que a gente pense que a gente não tem mais força, a gente tem. Porque quando a gente está na luta e de repente a gente vai começando a adorar, a gente vai começando a enaltecer o nome dEle, e vai chegando os desertos, vão chegando as humilhações, as afrontas, e de repente a gente está sendo renovado. Dá força ao cansado. Talvez o seu cansaço não é o material, mas é o espiritual. Ou vice-versa, talvez o seu cansaço não é o espiritual, mas é o material. Porque às vezes as coisas da vida, as lutas nos deixam afadigados. E quantas não são as vezes que a gente quer correr para uma caverna, a gente quer chorar, a gente quer lamentar, a gente quer perguntar a Deus, quer questionar a Deus, e nada acontece. Deus estava usando ali o profeta messiânico Isaías para dizer: olha, não tem problema, ele hoje é força, não tem o viver. Quando as forças humanas se acabam, entra em cena a força espiritual. Por isso que o próprio Paulo disse que a força do Senhor estava se aperfeiçoando na fraqueza dele. Pois quando pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. Você já louvou a Deus hoje? Você já adorou a Deus hoje? Você já parou para enaltecer e agradecer ao nome do Senhor? O nosso maior problema é que a gente murmura demais. Você não estava querendo que Deus falasse com você? Até os jovens correm, se cansam e se fadigam. Eu entendo que os jovens fazem isso. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se apressa demais, não espera ouvir a voz de Deus. E era isso que ele estava dizendo: os jovens correm e cansam. Os jovens correm e cansam, se fadigam, eles tropeçam e caem. Se tropeça é porque tem alguma pedra lá. Mas hoje Deus está tirando a pedra de tropeço.
para que você não venha tropeçar mais, para que você tenha força. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, diz que o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Sabe por quê? Esperar é melhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Ei, espera no Senhor. Não tem nada perdido, não tem nada acabado. Este deserto é apenas Deus dizendo: eu quero mais de você. Eu preciso que você me adore mais, para que você mereça o que eu tenho para você. Porque o que eu tenho para você é algo tão grande, é algo tão sobrenatural que muitos vão se espantar. Amém? Este foi a Bíblia na mão, palavra no fogão, falando concernente à força. A força que Deus nos dá. Mas essa força só vai receber quem espera no Senhor. Se você esperar no homem, vai continuar pior. Mas se você esperar no Senhor, Ele vai renovar as suas forças. E sinta aí, onde você está, as suas forças sendo renovadas. Em nome de Jesus. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, assim diz o Senhor. Mandar abraços aqui para todos os ouvintes da rádio, nossa rádio, lá em Boston, em Somerville, nos Estados Unidos. Um abraço também para todos os ouvintes da rádio Conquista Gospel, lá em São Paulo. Um abraço também para todos da rádio Missionários de Cristo. Um abraço também para todos da rádio DCL. Um abraço também para todos os ouvintes da rádio Restauração Online. Um abraço também para todos os ouvintes da rádio Filadélfia. Um abraço também para todos os ouvintes da rádio Bom Samaritano. E também não se esquecendo da rádio Pescadores FM 104.9 lá em Manhuaçu, em Minas Gerais. Que Deus te abençoe. Chegamos quase agora de Alagoas, em Japaratinga, onde foi uma bênção. Estamos revigorados com o que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Te convido a ir lá no nosso canal no YouTube, Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Também em nossa página lá no Facebook, Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Amém? Quero mandar um abraço para todos os ouvintes que sempre estão compartilhando com milhares de pessoas. E um passa para outro, e outro passa para outro. E de repente, os missionários estão atuando na área espiritual que Deus assim nos concede. Amém? Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mandar um abração carinhoso para o meu amigo pastor Alex, do Cafezinho com Jesus. E continua orando por nós. Deus está trabalhando. Amém? Mandar um abraço também para minha amiga Elizabeth, da cidade de Vazante, em Minas Gerais. Para minha amiga também, a irmã Madalena, de lá de Goiás. Minha amigona, mulher de Deus. Também para minha amiga Janice Vieira, lá de Rondônia, tá bom? Que Deus abençoe. Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém.